Gente, bom, boa tarde. Então, eu sou professor aqui do departamento, né, meu nome é Dorival Guedes, da área de redes e sistemas distribuídos. E hoje, ano passado eu fiz uma palestra aqui sobre processamento de dados massivos, focando principalmente em Hadoop. E desde lá, muita coisa já avançou. Então, esse ano, já que a palestra do ano passado já está disponível na internet, para que eu vou repetir? Tentei fazer alguma coisa um pouco diferente e eu vou falar só um pouco de Hadoop e vou tentar mostrar mais do que mais que tem dentro dessa área hoje em dia. Bom, vamos ver se o meu pointer funciona. Na última vez, eu usei aqui, coloquei um punhado de revista, fiquei falando das capas e tudo mais. Hoje, a gente sabe que de todo esse material, foi rápido demais, de todo esse material aí, todo mundo já conhece hoje. Big Data se tornou uma palavra que todo mundo já conhece, entende e todo mundo faz alguma coisa de Big Data, né? Big Data virou uma daquelas coisas que todo mundo já fazia desde pequenininho, só não tinha esse nome. Então, hoje em dia, muita gente considera que Big Data é Hadoop. Então, as duas coisas se tornaram sinônimo em grande parte dos casos, mas não é exatamente isso. Tem muito mais hoje no cenário de processamento de dados massivos do que apenas o Hadoop. E a minha ideia, então, é mostrar um pouco isso hoje. O Hadoop se tornou um negócio tão popular que ele sofre de um problema que nas minhas aulas eu chamo da síndrome do martelo. Daquele ditado que diz que para quem só tem um martelo, todo parafuso vira prego. E aí ele se tornou a ferramenta que todo mundo usa, mesmo que o seu problema não seja marretar um prego, mas seja assim, serrar uma madeira ou colocar um parafuso na parede. Então, para tentar esclarecer um pouco isso, eu vou, então, seguir mais ou menos essa sequência aqui. A gente está numa parte introdutória, depois eu vou falar de um exemplo de aplicação para colocar o contexto de Big Data, o que a gente está chamando de Big Data, quais são os problemas que estão envolvidos. E aí eu vou falar assim, quais são os modelos de programação disponíveis, começando pelo Hadoop, mas abrangendo vários outros ambientes diferentes. Na hora que eu terminar essa parte, eu vou tentar dar uma visãozinha de onde é que esse negócio todo se encaixa do ponto de vista de sistemas distribuídos, para mostrar que tudo isso faz sentido junto. E como eu sou um sujeito de sistemas, trabalho muito na parte de desenvolvimento de sistemas desse tipo. Aqui no departamento a gente tem um histórico de desenvolver sistemas de processamento distribuído de grande porte. Então, como é que essas coisas juntam para a gente olhar isso do ponto de vista de sistemas? E aí, finalmente, uma conclusão rapidinho. Bom, só para reforçar, né, a ideia de Big Data, por que esse negócio se tornou importante, em grande parte pela evolução da internet e também por conta da evolução de algumas outras tecnologias. Essa figura é uma forma de mostrar por que a internet hoje gera tanto dado, né, de onde que vem tanto dado que a gente está chamando aqui de Big Data. Então ele mostra aqui que, por exemplo, o Flickr gera em 1 minuto 20 milhões de visualizações de fotos e 3.000 uploads de fotos novas a cada minuto no Flickr. O Facebook tem 6 milhões de visões de página de usuário dentro desse tempo e 270 mil logins novos a cada minuto. Um que eu gosto muito é o do YouTube aqui, que a cada minuto o pessoal carrega 30 horas de vídeo para dentro do YouTube. Então, né, pensa a escala desse negócio. Se você parasse só para assistir vídeos do YouTube, você ia precisar de 30 horas por minuto, 30 vezes 60 horas a mais do que você tem disponível para poder ver tudo que está lá dentro. Só do tempo que você ficou assistindo. Então, esse volume de dados é uma das razões pelas quais hoje a gente fala de processamento de dados massivos, a gente fala de Big Data. Por quê? Porque
toda essa quantidade de dados gera informação que é útil, seja do ponto de vista comercial para caracterizar um usuário, seja do ponto de vista de operação de uma empresa para entender onde que os esforços dela devem ser direcionados, seja para o pessoal da internet planejar como é que a internet deve funcionar e onde que tem que melhorar em termos de links, em termos de roteamento, em termos de estrutura de rede. Então tudo isso cria essa noção de Big Data. Não está aqui toda a parte de internet das coisas, por exemplo. Então a gente começa a ver aí equipamentos eletrônicos domésticos, veiculares, tudo com internet, tudo com sensores. Se você tiver a fim de gastar muito dinheiro, você pode colocar na sua casa lâmpadas que você acende e apaga pela internet. Então cada soquete de lâmpada tem lá o seu processador para você logar nele. Os aspectos de segurança envolvidos, a gente não vou nem pensar neles aqui, mas pensa no volume de dados. Hoje em dia, no seu celular, você tem um medidor tem um GPS, você tem um acelerômetro, você pode conectar o seu celular num smartwatch com medidor de frequência cardíaca, temperatura e várias outras coisas. Você pode coletar isso o dia inteiro. Isso gera também um volume de dados enorme só em você, né? Antigamente tinha a foto lá daquele cara da Veja lá, que era o Mr. Big Data, só porque ele começou a fazer esse tipo de coleta dele mesmo há muitos anos atrás. Então, tudo isso é para ressaltar o impacto, o volume de dados que a gente está vendo hoje, que tornou essa área tão interessante. Eu gosto sempre de lembrar que volume não é tudo. Então existe uma definição aí que se chama de 3Vs ou 4Vs, que Big Data está relacionado com volume, com a velocidade dos dados, com a veracidade dos dados e com a variedade dos dados. Variedade no sentido que não é dado estruturado, pode vir dados de diversas fontes diferentes. Então, depende. Big Data é qualquer volume de dados que é difícil de você processar normalmente com os recursos que você está acostumado, com os recursos sequenciais que normalmente a gente costuma utilizar. E nesse contexto tem muitas palestras por aí que costumam usar a analogia de que Big Data é a nova corrida do petróleo, é o novo petróleo. Então, né, onde está o dinheiro, onde tem muito recurso envolvido. Eu preferi usar, já que eu trabalho em cooperação com o pessoal da área de mineração de dados, ao invés de pensar em petróleo, eu gosto de pensar mais em termos de ouro. Né? Dado hoje vale ouro. E não é só assim, né? Você não encontra ele desse jeito. Quem dera que a gente achasse só o dado prontinho, aquele dado que realmente vai fazer o seu sucesso, vai fazer a sua empresa dar certo, vai resolver o problema da sua dissertação de mestrado ou da sua tese de doutorado. Obviamente que não é assim. Na verdade, o ouro está aí no meio dessa pedraiada, dessa terra toda. E você tem que achar ele aí no meio. Daí vem, inclusive, o nome, né, da área de mineração de dados. Você tem que minerar, você tem que sujar a mão, você tem que ir ali, trabalhar duro, não necessariamente com um cigarrinho na boca, mas entrar na lama ali para ver o que você acha no meio desse negócio todo. E, obviamente, nós estamos falando de Big Data, esse sujeito sozinho não faz muita coisa. Mas, já que tem muito ouro por aí, nós estamos no equivalente a uma corrida do ouro. Para quem chegou a conhecer, né, o povo todo aqui é novo, não viu isso acontecendo mesmo, mas isso é Carajás. Então, o processo da mineração lá, da mineração de Carajás, quando descobriram o ouro lá, isso tudo que vocês estão vendo aqui, que não deve dar para ver muito bem, é a cabeça do povo todo, isso daqui é um formigueiro humano do pessoal lá, tirando pedra, tirando terra, para ver o que o pessoal achava de ouro dentro desse processo. Então, o que eu vou focar hoje é no processo. Eu não vou falar muito dos vários algoritmos diferentes, eu vou mencionar superficialmente alguns deles, mas eu vou ter outros colegas aqui que vão falar do problema de processamento de redes complexas, do problema de aprendizado de máquina. Eu vou focar aqui mais no problema da minha área, olhar para isso como um problema de sistemas. Como são os sistemas para processar isso? O que eles oferecem? Quais são as abstrações que eu tenho para poder fazer isso? Então, para sair lá do cascalho da terra lá e chegar na pepita de ouro do lado de cá, tem um processo envolvido.
esse processo, eu coloquei ele aqui com 5 passos, que incluem ali a aquisição dos dados, então eu tenho que coletar os dados lá na fonte, depois eu tenho que limpar esses dados, né? Tá lá cheio de coisa junto, às vezes tem dado incompleto, tem registro que foi coletado errado, e eu tenho que identificar o que realmente vale a pena guardar daquilo dali. Uma vez que eu identifiquei o que vale a pena realmente guardar, eu vou armazenar esse negócio, e na hora que eu armazeno eu vou me preocupar com como que isso está representado. Que forma que esse dado vai ser armazenado dentro do meu sistema. Uma vez ele estando lá armazenado, aí entra a parte realmente de mineração. Eu vou definir quais são os algoritmos que eu vou utilizar para a minha análise, quais as técnicas que eu vou utilizar, qual parte dos dados que eu vou minerar, e vou finalmente chegar numa interpretação do resultado que voltado ali. E aí, na hora que eu tiver essa interpretação, eu vou descobrir alguma informação que seja realmente importante e vou chegar num resultado que é realmente o ouro que eu estou procurando. Essa representação, limpeza, a preparação e a representação, tipo a ETL, no caso do Business Intelligence, por exemplo? Eu não fiz uma relação direta com o processo de ETL aqui, apesar de que parte dos nomes são até os mesmos, mas é basicamente a mesma ideia que tem no ETL. Isso porque existe um conflito do pessoal do BI com o pessoal do Big Data. Porque alguns falam, por exemplo, o pessoal do BI, por exemplo, eles não gostam muito de entrar no plano do Big Data porque os dados são tratados e são mais confiáveis lá no banco de dados relacional, né? Bom, a pergunta é a relação entre a área de BI e a área de mineração de dados, da forma como eles veem o problema e onde que está a informação e como tratar. Essas áreas, até a definição do que são essas áreas varia muito. Então, tem muita gente que mexe com mineração de dados que o que ele faz para ele é BI. E ele gera resultados que vão para um portal de BI de uma empresa. Então, eu não vou focar nessas diferenças, nessas particularidades aqui. E quanto à relação, é muito mais fácil acessar isso no banco de dados relacional. Lembra que na parte Big Data, um dos Vs lá é de variedade. Os dados não são estruturados necessariamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do processamento de dados de spam que a gente faz. É dado quase estruturado, mas ele não é estruturado. Não tem jeito de eu jogar ele todo dentro de um banco de dados. Então, essa é uma característica importante dentro desse processo aqui. Então, comparado com o que se fazia até alguns anos atrás, há uma mudança de perspectiva na forma como a gente encara o problema. Antigamente, a gente viu o problema como um problema muito grande, do qual a gente sabia que existia toda uma gama de informações aqui, mas a gente tinha que reduzir o escopo da nossa análise para um volume que fosse gerenciável. Hoje em dia, a ideia é você jogar o dado todo dentro do seu processamento de uma vez. Você tem uma visão que pode ser muito mais abrangente. Agora, se você não tiver cuidado, você vai ser distraído por todas as coisinhas pequenas que acontecem em vários lugares diferentes, mas que não são realmente aquela pepita que você estava procurando. Isso faz parte do processo e o pessoal de mineração de dados vai falar mais sobre o aspecto disso dentro da escolha dos algoritmos para processar esse tipo de coisa. Bom, para a gente, do ponto de vista de sistemas, o meu problema aqui é o desafio da escalabilidade. Para sair lá, ficou muito pequenininho ali, mas aquilo é aquele garimpeiro lá sentado na beira da lama lá, com a bateia, até chegar num negócio que funciona nessa escala, eu preciso de uma solução de coordenação, uma solução de abstrações que me permitam descrever esse problema de forma que esse negócio todo funciona junto. Por mais rudimentar que fosse a operação de serra pelada, ela era organizada, ela era coordenada. Tinha um lugar por onde o cara descia para poder buscar a terra lá embaixo, ele tinha que subir pelo outro lado. Eles se acertavam para todo mundo subir pelas escadinhas e não gerava um gargalo lá que começava a briga lá embaixo. Bom, pelo menos não normalmente. Então, o nosso problema é exatamente olhar para esse problema do ponto de vista de quais são as abstrações, quais são os ferramentais necessários para garantir que eu consigo sair do meu probleminha de poucos dados e agora olhar para problemas de volume de dados muito grande.